Vamos falar um pouco sobre a mudança no Pix e como ela afeta a vida dos autônomos no Brasil. Meu nome é Matheus, eu sou advogado, tenho esse canal aqui para auxiliar os advogados no início da carreira. Porém, se você não vive numa bolha, você sabe que o Pix teve algumas mudanças anunciadas nesse início de 2025 e elas afetam especialmente os autônomos, quem presta serviço no Brasil. Então eu quero falar um pouco sobre isso, para tentar explicar algumas coisas que estão sendo veiculadas e que são verdade, outras que não são tão verdade assim, e algumas verdades que o governo tenta empurrar como se fosse um benefício, mas nem tanto. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes de tudo, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o gostei, você não vai se arrepender de deixar esse gostei prematuro. E, enfim, se você é advogado, me acompanha, muito obrigado. Se não, conheça meu trabalho aqui. Os vídeos são bem desse estilo que você está vendo, sem frufru, sem muita enrolação. Então vamos lá. Galera, o Pix, ao contrário do que está sendo veiculado, ele sempre foi fiscalizado pela Receita Federal. As instituições financeiras sempre enviam e enviaram os dados financeiros das partes envolvidas, né, dos clientes, para a Receita Federal. Isso sempre ocorreu. E o cartão de crédito é a mesma coisa. Acontece que algumas instituições que não são consideradas por lei instituições financeiras, mas são instituições de pagamento, a exemplo do PagBank, Mercado Pago, que não são enquadradas na categoria de instituições financeiras, não tinham esse dever. E, por isso, na justificativa do governo, e faz sentido do ponto de vista jurídico, essas instituições que não enviavam dados para o governo eram utilizadas para cometimento de crimes diversos, fraudes financeiras, fraudes bancárias, fraudes por estelionato, furtos, roubos, tudo culminava e finalizava sempre nessas instituições para poder guardar o dinheiro proveito do crime. Então a tentativa agora é mitigar um pouco isso. Porém, essa mudança ela é muito impopular, tendo em vista que as pessoas ficam com medo de serem taxadas, porque o governo só pensa, né, no imaginário popular, o governo só pensa em criar mais tributo e dificultar mais a vida do brasileiro. Isso no imaginário popular, tá? Isso não tem o menor fundo de verdade. Mas enfim, o Pix, galera, não vai ser taxado a partir de agora. Algumas fake news estão sendo veiculadas falando que agora vai ser taxado, mas não é bem assim. Para entender, eu tenho um quadro aqui no escritório, eu vou mostrar para vocês quais são as novas regras do Pix. Vamos lá. Se você está vendo aqui, se o vídeo não estiver ao contrário, eu vou desvirar depois. A gente tem aqui uma seta de 0 a 5 mil até o infinito, 0 a 15 mil até o infinito. As mudanças são as seguintes: para pessoa física, o Pix as informações sobre o Pix serão enviadas para a Receita Federal se ultrapassar o limite de 5 mil reais. Para pessoas jurídicas, 15 mil reais. E o que são esses tetos aqui que eu coloquei? 2 salários mínimos para pessoa física, 6.750 ou 81 mil para pessoas jurídicas. Isso aqui, galera, como está aí no título do vídeo, são algumas opções para você que está com medo de estar sonegando impostos indevidamente. Se você está com medo de a Receita te colocar na malha fina por você receber muito dinheiro por fora, ou se você eventualmente não declara esse dinheiro, algumas soluções para você pagar menos tributo são: para a pessoa física, atualmente o teto para não ser obrigado a declarar imposto de renda é 2 salários mínimos. A gente sabe que isso é muito baixo, infelizmente a maioria do brasileiro de fato vive com 2 salários mínimos, mas isso é muito baixo. É triste, mas é a nossa realidade. Porém, uma alternativa para autônomos é sempre o microempreendedor individual, que tem um teto de 81 mil reais por ano de faturamento. Esses 81 mil reais por ano, quando dividido por 12, ele dá R$ 6.750 por mês. R$ 6.750 por mês é um valor
ligeiramente mais alto do que os 5 mil, mas você se enquadrando na categoria de microempreendedor, você goza de um monte de benefício tributário e de obrigações acessórias dos tributos, dentre as quais escrituração contábil, um monte de benefício e uma guia única simplificada, que facilita muito o seu dia a dia. Então, se você não sabe muito bem como criar um MEI, como instrumentalizar, como operar com o MEI de maneira lícita, correta, sem ter problema, se tiver interesse, me chama, a gente bate um papo. O escritório fornece esse serviço de assessoria para MEI. Então, aqui na descrição vai ter os meus contatos, o contato do escritório, a gente conversa um pouco sobre isso. Mas, não é um bicho de 7 cabeças, o MEI é muito tranquilo de ser operacionalizado. E, dentre esses limites que eu mostrei para vocês, o que percebe-se é que a pessoa física acima de 5 mil reais já vai ser, entre aspas, delatada para a Receita Federal. Isso, na prática, significa atualmente que você vai ser taxado? Não. Atualmente, não. A não ser que você receba, vamos supor, 10 mil reais como pessoa jurídica, declare tudo bonitinho, recolha os impostos e receba mais 5 mil reais por fora, o famoso bico, e você não declare esse valor para a Receita. Isso é sonegação fiscal. Em que pese a gente não ter o costume de tratar desse assunto por falar que não é algo muito grave, a sonegação fiscal é um crime grave. Em que pese também entender o aspecto crítico dessa discussão quando se observa os grandes players do mercado, né? Que são os grandes empresários, as grandes empresas que de fato praticam às vezes uma elisão fiscal lícita e às vezes uma evasão fiscal ilícita. Então, isso é papo para outro vídeo. O ponto é que as notícias que você está vendo de que você vai ser taxado a partir de agora são falsas, por enquanto. Porque no meu entender enquanto advogado, é questão de tempo até a Receita Federal mudar a normativa, o Poder Executivo, o Legislativo mudar a legislação do imposto de renda para poder incidir sobre as transações que superem esses 2 salários mínimos para além do que já é operado no mercado. Então, para mim é questão de tempo até a gente ter de fato um incremento no tributo. Mas atualmente isso não está acontecendo. Não é esse o intuito principal da Receita neste momento. O intuito principal da Receita neste momento é fiscalização e cumprimento de obrigações acessórias, que são declarar um imposto, escrituração contábil, a declaração do tempo hábil. Então, tudo isso é constituído juridicamente como obrigação acessória. Obrigação acessória porque a obrigação principal é pagar o tributo ou a multa. E a acessória seria todo o resto. Então, galera, esse vídeo é mais explicativo para vocês entenderem como é a repercussão prática na vida das pessoas com relação a esse PIX. E agora, falando agora para os autônomos, o que isso muda para você, por exemplo, que é advogado e tem uma sociedade unipessoal de advocacia constituída? O que isso muda para você que é MEI? O que isso muda para você que tem uma sociedade unipessoal limitada? Para você que é médico, dentista, os autônomos em geral. Se você opera recebendo tudo na PJ e manda para sua pessoa física, sem fazer uma distribuição de lucros propriamente dita, isso é um problema. E eu recomendo fortemente que você entre em contato com o escritório ou pesquise aí nas redes, que vai ter artigo do escritório na internet explicando. Mas se você faz a distribuição de lucros, você não vai ser tributado 2 vezes. Porém, se você pega todo o dinheiro que você recebe no mês, vamos supor que você ganhou 30 mil reais, na pessoa jurídica, recolhe o tributo, sobrou 27 mil reais que seja, não estou aplicando a alíquota, lógico que não, mas só para você entender. E manda os 27 para a pessoa física, isso para a Receita vai ser receita e você vai ser tributado novamente. Então tem que ser feito com muito cuidado e da maneira correta. Então uma boa assessoria pode salvar nesse ponto também. Se você tiver interesse, precisando desse tipo de serviço, chama que a gente resolve para você. Beleza? Então, galera, basicamente o vídeo é esse. Queria esclarecer um pouco sobre esse PIX e sobre os autônomos. Então, tome cuidado com essas distribuições irregulares aí que muita gente faz, do tipo receber como PJ e já mandar direto para a conta da pessoa física sem fazer a distribuição correta de lucros, sem contabilizar isso de maneira correta,
porque isso no futuro pode gerar bitributação, beleza? Então vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike e o comentário para que eu tente melhorar nos próximos conteúdos que eu trouxer, beleza? Um abraço a todos e até mais.